Boa noite. Quero iniciar o discurso com um pensamento que é direcionado a Voltaire. Ele disse assim: discordarei de tudo o que disseres, mas defenderei com todas as forças o direito de dizê-las. Isto é democracia. Resumidamente. Em 64, teve golpe? Teve. Mas não foi o exército que deu o golpe. Teve tortura? Teve. Mas não foi só do exército que teve tortura. Teve ditadura? Teve. Mas se não tivesse a ditadura do exército, ia ter outra ditadura. Certo? Existia dois lados de esquerda. Uma apenas não queria o exército. Exercendo a democracia, não queria o exército. Existia outro lado de esquerda. A esquerda comunista extremista, pela qual Maria Lúcia e Maria Guimarães Garcia. Alguém conhece? Não, porque esses eram os dois nomes falsos, de documentos falsos, que a senhora ex-presidente Dilma Rousseff usava nesta época. Ela fazia parte de guerrilhas, não é? Como a Colina, como as Armadas Populares de Palmares e como a Política Operária, mais conhecida como POLEP. Era guerrilhas armadas que queriam tomar o país à força. Então, quando o Senado deu o golpe e decretou vago o cargo de presidente, que até então era governado por João Goulart, o Exército resolveu assumir o poder. Por quê? Porque de contrapartida à guerrilha pela qual Dilma Rousseff, pelo qual Eduardo Jorge, que se candidatou também várias vezes a presidente, fazia parte. Guerrilha essa que pegaram um carro com 20 quilos de dinamite, invadiram a delegacia e mataram um capitão, um cabo de 18 anos chamado Mário Mousel. O Exército promoveu censuras e promoveu tortura. Do outro lado, a guerrilha promoveu tortura. Se não houvesse a ditadura do Exército, existiria a ditadura do proletariado. Você quer ver qual a pior das duas? Vou dizer. A do Exército criou, tirando a Maléfia, criou a Vale do Rio Doce, criou a Petrobras. O Brasil saiu do país emergente para a 8ª economia do mundo. Você quer um exemplo da ditadura do proletariado? Vá na Venezuela, vá na Cuba e vá em outros países que têm a ditadura comunista extremista. Aí você vai ver o resultado. Ambos, ditadura, tortura. O rapaz aqui, eu tenho certeza que os senhores é contra. Né? Mas temos que ver os dois lados da história, contextualizar a história. Não é condenar a tortura do exército, que tem que ser condenada, e esquecer da ditadura do proletariado que queria impor aqui nesse país a força guerrilha armada, liderada pela senhora Dilma Rousseff, ex-presidente da República. É só vocês lerem direito os anais que estão aí para todo mundo ver. Tá certo? 2019 é a ditadura, Lucianildo? Claro. Claro que é a ditadura. O senhor Marcelo Odebrecht, ele disse: o amigo do meu pai, ele delatou o presidente do Supremo Tribunal, porque era amigo de Lula. O que aconteceu? A Cruzoé reproduziu essa reportagem, outro ministro, Alexandre Moraes, foi lá e censurou. Censura é uma característica da ditadura. Só existe a ditadura da censura? Não, existe a ditadura da corrupção nesse país. As pessoas se corrompem, existem os corruptores e os corrompidos. Eles se corrompem, vão presos, saem e voltam para o poder. Isso é a ditadura da corrupção. Julgo desiguais também é uma característica da ditadura militar. Né? E de todas as ditaduras, julgo desiguais. Por exemplo, o atual prefeito, ele assinou 62 diárias. Uma pela qual era R$125 para uma pessoa acompanhar em uma barragem. Isso é julgo desigual. Sabe por quê? Porque eu faço faculdade em Patos e eu boto um saco de lata, um saco para juntar lata, para pagar R$380. E eu luto há 9 anos por 10% de insalubridade. E eu não consigo esse êxito. Então isso é julgo desigual, isso é ditadura. Houve como o pastor falou, colocaram os outros vereadores, não sei se é do chamado G8, né? 8 vereadores, e colocaram. É parcial essa notícia. Porque se fosse imparcial, tinha o nome dos 15. E as diárias que eles fizeram em toda a sua história.
Agora, existe uma coisa chamada, aí eu vou usar a filosofia, a sociologia do direito. Está ali um advogado, ele sabe mais do que eu. Filosoficamente, eu faço a distinção entre legítimo e ilegal. Aí eu posso questionar os senhores. O que é legítimo filosoficamente? O que é legítimo filosoficamente falando? Por exemplo, eu mato uma pessoa, eu tenho reserva física, eu tenho trabalho, eu não tenho antecedente, é legítimo que eu consiga o habeas corpus. Agora eu lhe digo, filosoficamente e sociologicamente é legal? Não é legal, mas é legítimo. Aí eu posso questionar os senhores dessa forma. É legítimo que o senhor receba 3, 2 mil, 4 mil de diário? Isso é legítimo. Aí eu pergunto, mas no contexto de 14 milhões de desempregados, isso é legal? Talvez não seja legal. Aí eu fico para a consciência dos senhores, né? Os senhores têm duas opções, dizer, Lucianildo, é legítimo, eu vou continuar recebendo. Eu não tenho o que dizer. Eu tenho que respeitar, porque é legítimo. Mas os senhores podem dizer, Lucianildo, não é legal. Eu vou rever os meus conceitos. Eu vou fazer 3 mil, talvez eu receba só 1.000. Talvez os outros eu faça alguma coisa que a lei me permita, que seja para a sociedade, eu não sei. Né? Então, é esta questão que eu digo, entre o legítimo e o legal. Essa é a questão. E outra coisa, eu luto faz 9 anos por uma coisa que é legítima e é legal. Porque é legal porque eu sou, e é legítimo porque é lei. Senhor Lucemildo, seu tempo acabou. 6 minutos. Muito obrigado e me perdoe por ter passado.